Bem-vindos ao podcast Abrahoff, a voz da harmonização orofacial. Meu nome é Isaías Arraes e hoje vou receber essa dupla imbatível especial, a doutora Lisiane Ditzel e a doutora Ellen Hayashida, que vão nos falar sobre o desafio clínico que ficou urgente nos consultórios, e é o que a gente mais vê falar no congresso, nos estandes e tudo mais, que é a estruturação facial pós-emagrecimento. Sejam muito bem-vindas, doutoras, ao nosso podcast. Muito obrigada, Isaías. É um prazer estar aqui. Perfeito. Obrigada. Vamos à nossa primeira pergunta, porque aqui o negócio é direto ao ponto. Vamos lá. Doutoras, com a explosão de canetas de emagrecimento, ficou a face deflada, né? Virou um desafio complexo e clínico urgente para ser resolvido. O que é exatamente a estruturação facial pós-emagrecimento e por que ela vai muito além de simplesmente preencher, né? A gente vê muito isso no congresso hoje. Há uma cientificidade por detrás, né? Sim, exatamente. Não é só injetar. Fala pra gente sobre isso, doutores. O que acontece é que as pessoas começaram a emagrecer e num primeiro momento o que se tinha, a impressão que a gente tem é que a pessoa sofre uma perda volumétrica. Então emagrece o corpo, acha que emagrece a face, então a gente achava que no início, numa primeira visão, um profissional mais desavisado vai achar que é simplesmente preencher. Mas hoje a gente entende que quando a pessoa perde as gorduras da face, vai muito além disso. Ela vai perder células tronco e quando ela perde células tronco, ela perde essa capacidade regenerativa da pele. Ela acaba perdendo também matriz extracelular, perdendo colágeno, perdendo elastina. Então começa a ir muito além simplesmente da perda volumétrica. A gente precisa pensar em tratar essa face de forma mais global. E é isso que é esse olhar mais apurado sobre a questão que a gente precisa dar para os congressistas e para os nossos colegas. Doutora Ellen, sua opinião sobre o assunto? É exatamente o que a Lise falou. Por muito tempo a gente pensou que seria uma perda volumétrica apenas da gordura, mas todas as camadas da face sofrem com esse emagrecimento. E tanto eu quanto a Lise, a gente sempre preconiza que o paciente que está emagrecendo comece a tratar a face juntamente com o emagrecimento e não depois, porque depois o tratamento se torna muito mais complexo. E desafiador, né? E desafiador, porque vai envolver devolver sustentação onde poderia ter sido prevenido antes. Exatamente. Né? Com certeza a prevenção é o melhor caminho. É o melhor caminho. E isso que você falou é uma coisa muito importante. Se a pessoa emagrece, né, esse ponto é muito importante. Se a pessoa emagrece e não está tendo um cuidado sobre isso, a gente vai ter uma perda volumétrica e vai ter uma queda. Então você está transformando negativamente essa face. Para a gente recolocá-la no lugar é mais difícil do que se eu tivesse prevenido. Então eu vou perdendo referências posicionais, referências estéticas na pessoa. E depois para você devolver é um pouco mais difícil. Então se eu consigo prevenir, sempre é ideal. Não que a gente não possa repor, a gente vai repor. Nós temos ferramentas para isso, né? A gente faz estruturação facial, justamente o objetivo é esse, de reposicionar tecidos e devolvê-los no lugar. Mas se você consegue prevenir, fica mais fácil. Se torna mais natural o resultado. E a naturalidade está em alta, né? Com certeza. A gente vê aqui no congresso, todo mundo... Eu me lembro que eu há 10 anos estou nesse segmento de harmonização facial e corporal e facial mais recentemente nos últimos 2 anos. Mas voltando um pouquinho mais, há 3 anos atrás era todo mundo estilo preencher, volume. Exatamente. Hoje o padrão é menos é mais. Menos né? é mais. Isso é um mantra em todos os congressos. Com certeza. De medicina, de estética e de regenerativa, enfim. E agora com essa vertente do emagrecimento acelerado, o menos é mais se tornou ainda mais urgente, porque se você preenche uma face que foi derretida com emagrecimento, vai ficar uma coisa meio cabulosa, por assim dizer. Exatamente. E eu sempre falo, o que aconteceu antes foi uma padronização facial, né? As pessoas começaram a preencher todo mundo de maneira igual. Todo mundo cara de malévola. Cara de malévola, mandíbula quadrada, sobrancelha muito espantada. E isso começou a esconder o semblante das pessoas. E eu falo que o nosso trabalho, se ele é bem feito, o trabalho em si não pode aparecer. Se você olha para uma pessoa e você fala, um preenchimento labial, você tirou o foco da pessoa.
Você tem que olhar para a pessoa e falar, nossa, que lábio bonito, que pessoa bonita, que pessoa coisa jovem, harmônica, né? que Diferente, harmônico, né? Se você olha e fala, nossa, preencheu o malar, você tirou o foco da pessoa. Então, o nosso trabalho, para ele ser bem feito, tem que deixar a pessoa, né, o paciente aparecer, e não o trabalho em si. A pessoa tem que simplesmente ser bonita, ter uma pele bem tratada, ter uma pele saudável, uma face saudável. Então, nós seguimos nas nossas escolas, nos nossos consultórios, nossas clínicas, sempre muito essa linha da naturalidade. Legal. Agora nós vamos para a segunda pergunta, que casa justamente com o que a gente estava comentando. Quais são as mudanças anatômicas mais relevantes que vocês observam na face de pacientes após esse emagrecimento acelerado e como que essas mudanças guiam o planejamento de um profissional bem preparado? Então, a principal mudança é a perda da gordura, né? A perda da gordura acaba causando desabamento facial. E essa perda da gordura, ela acaba acumulando um excesso de flacidez. Então, principalmente o paciente em repouso, ele fica com um aspecto de esqueleto, né? Esqueletizado, né? Aquela coisa, né? Os ossos, aquela esqueletização facial, os ossos ficam mais proeminentes, porque não tem o tecido gorduroso, não tem o suporte e acaba ficando com a face muito esqueletizada. Esse é um da principal degradação pós-emagrecimento. Que é muito observado em pacientes que fazem a bariátrica, né? Sim, e dá aquela perda acelerada rapidamente. Exatamente. Você sabe, Isaías, que é exatamente o mesmo processo. Pacientes que tiveram um emagrecimento rápido pós-canetas emagrecedoras agora. Dá medo, né? Sim. Os pacientes de bariátrica, e também tem um outro grupo de pacientes que a gente tem que ter o olhar atento, que são os pacientes que praticam esportes de alta intensidade. Então, hoje em dia, as maratonas estão na moda, o pessoal está correndo, está todo mundo correndo, pedalando, Ironman, né, triatletas. Então, esse tipo de paciente tem uma perda acentuada também de gordura facial. Por causa do impacto, por né? causa do impacto. Por causa do impacto e do impacto também de perda de peso e perda de gordura. Porque essa pessoa começa a fazer muito exercício físico e a gordura da face vai se consumir. Então, o processo que a gente chama... existe um termo característico para essa face que se chama Ozempic Face. A gente encontra em muitos artigos científicos, muitas, sabe? Porque o Ozempic foi o primeiro emagrecedor famoso, né? Então já criou essa referência. Acabou sendo o Ozempic Face. Mas essa Ozempic Face a gente vê em pacientes de cirurgia bariátrica, pós-bariátrica, pacientes triatletas, pacientes de esporte de alta performance e, é claro, nos pacientes das canetas emagrecedoras. E o processo de reconstrução dessas faces vai ser mais ou menos o mesmo, que é a gente devolver estrutura, que a gente devolver volumes em pontos específicos e, principalmente, a gente bioestimular e biorrevitalizar essas faces, porque daí a gente começa a falar num ponto um pouco mais biológico, mais fisiológico da situação. Não é só inflar, você tem que fazer aquele organismo trabalhar novamente, produzir o colágeno novamente, produzir elastina novamente, reter o ácido hialurônico para poder reter a água, para poder estar hidratado. Então, você está falando em termos biológicos e é isso que a gente precisa, é esse olhar que a gente como profissional precisa ter para devolver realmente uma face harmônica, porque senão você devolve uma face inflada que não parece saudável. A pessoa está saudável no corpo, mas a face não parece saudável. Entendi. É desafiador, né? Desafiador. Porque envolve estudos, envolve pesquisas, envolve estar antenado com as tendências, porque Isso. não só de produtos de emagrecimento, que a cada dia lança-se uma caneta diferente, com um GLP-1 diferente, mais. assim Exatamente. vai. Mas a indústria está correndo contra o tempo também. Sim. E você sabe que fundamental para essa questão é a gente ter produtos que nos auxiliem nesse trabalho. Eu preciso ter um olhar atento sobre o que eu vou usar para esse paciente. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma reestruturação facial, eu preciso saber que eu tenho que devolver volume e devolver também colágeno, devolver essa biorregeneração de tecidos. Então, eu preciso de um produto que me auxilie. Nos casos que eu apresentei aqui no Full Face, eu tive ontem no palco principal apresentando um protocolo sobre isso. E o que eu mostrei foi uma reconstrução facial com o Elancê, que é um produto que consegue ser bioestimulador e biorregenerador ao mesmo tempo. Ele bioestimula colágeno e regenera. Então você precisa ter produtos que te guiem nesse sentido. Porque se você usa simplesmente um preenchedor que não vai te oferecer nada, você não vai conseguir regenerar essa face. Então você precisa ter um olhar sobre a regeneração também. Nós vamos para a nossa terceira pergunta. E casa justamente com o que você estava comentando. Em que ordem vocês constroem a estruturação? Existe uma sequência lógica entre bioestimulador, preenchedor e outros recursos? Como as doutoras costumam associar esses recursos em suas clínicas?
Existe sim. Você quer falar, Ellen, sobre a ordem que você prefere? Vamos lá. Cada um prefere uma ordem, né? Cada um tem um jeito de olhar. Eu acho que dos pontos principais que a gente tem é ter um produto que faça essa dupla função, que preencha e bioestimule. Então, um produto que seja híbrido, como o Elancê, ele vai fazer a estruturação e ainda vai bioestimular o colágeno. Então, a gente procura trabalhar tanto com preenchimento e bioestímulo de colágeno. Se a gente consegue fazer ao mesmo tempo, isso é muito interessante. Né? E ainda tem um grande ponto, até que uma das palestras falaram isso, que é o paciente tem medo de engordar novamente. Então, muitas vezes o paciente não se vê com aquele olhar que nós, profissionais, olhamos como uma esqueletização facial. O paciente, às vezes, ele gosta de estar com aquela face. Acha que aquilo ali é a cara da magreza, né? Da doença, ele né? Sempre foi mais cheinho, né? E ele gosta. Então, aos poucos, a gente tem que ir introduzindo. Então, por muitas vezes, o bioestimulador de colágeno, ele é um grande trunfo que a gente tem para esse paciente que tem esse medo de engordar novamente. Então, bioestimular colágeno para diminuir o excesso ali de flacidez que é causado pelas canetas. Mas daí a gente tem uma outra questão também, que é estruturar. E por isso de a gente escolher produtos híbridos. Porque eu preciso bioestimular, mas se eu uso simplesmente um bioestimulador de uma maneira global, espalhado, eu não vou conseguir redefinir a face. E uma das características da Ozempic Face é justamente a perda de volume em face média, de definição de zigomático, definição de mandíbula, excesso do jaws. Então eu vou precisar bioestimular, mas eu tenho que definir. E se eu usar um produto híbrido, muitas vezes eu pulo passos. Eu costumo dizer que os nossos pacientes, nós profissionais gostamos de procedimento, mas os pacientes eles querem o resultado. A gente gosta de preencher, de cutucar, né? A gente gosta disso, mas o paciente quer o resultado. Então, se eu consigo dar um bom resultado para ele, com o mínimo de intervenções possível, eu estou sendo mais efetiva e ele vai aderir melhor ao tratamento. E vai falar para outros também, exatamente, porque as pessoas vão olhar e falar, puxa, tem algo diferente em você, mas eu não sei dizer o que é. Esse é o segredo, esse né? é o segredo, exatamente. Não é aquela coisa que grita na hora que a pessoa é enxergada. Exatamente, né? É o que tem se falado muito, também se falou muito no ano passado e ainda está muito em voga, que é o Quiet Beauty, que é aquela beleza silenciosa, a beleza que a pessoa aparece e não o procedimento. Muito interessante isso. E tecnologias, vocês também costumam associar? Claro que o bioestimulador é uma tecnologia, mas a gente está numa feira aqui com várias máquinas sofisticadas, enfim, as máquinas analisam até o DNA seu hoje. Exatamente. No consultório de vocês também, vocês associam nós temos, essas outras ferramentas? Nós temos as tecnologias no consultório e na escola, a gente ensina as tecnologias também. Então, nós somos super fãs do ultrassom microfocado, ele entra nos nossos protocolos também, né? Geralmente, no início, a gente começa com ultrassom microfocado e daí vem para os outros produtos injetáveis depois. Então, a gente usa bastante e a gente usa também radiofrequência microagulhada, porque daí a radiofrequência, a gente vai trabalhar com o que a tecnologia me entrega, que é o microagulhamento, e daí as agulhas aquecem numa temperatura de radiofrequência, a gente vai ter todos os benefícios da radiofrequência, mas ela também me abre canalículos e eu posso usar nesses canalículos produtos e daí biorregeneradores que melhorem essa pele, melhorem essa condição e vão dar um acabamento final para aquilo que eu já vim construindo, com a definição facial e com o bioestímulo de colágeno. Muito interessante. E é difícil ver que não é difícil, é complexo ver que ainda tem muita gente que não entende isso, né? Exatamente. Que não compreende que não adianta só injetar por injetar. Exatamente. Né? Só, vamos lá, vamos fazer um bioestimulador, puf. Eu estava entrevistando um doutor mais cedo, falando sobre a questão de você saber documentar, antes de tudo, o paciente. Registro fotográfico, com vídeo, com câmera, com tudo, para que você possa entregar a ele um resultado que realmente ele compreenda o que mudou, né? O impacto que isso gerou na vida dele. Isso é muito, muito oportuno. E agora vamos para a nossa pergunta de encerramento, por assim dizer, mas que ainda tem assunto para falarmos. O que o profissional de ROF precisa entender antes de tratar esses pacientes para não errar no diagnóstico e no protocolo? Eu acho que a gente tem que começar por um olhar apurado sobre a face do paciente. Então, ele vai ter que enxergar as regiões de perda volumétrica, as regiões de queda, e vai ter que ter um olhar apurado sobre a fisiologia do que acontece, que é justamente isso, essas perdas celulares e estruturais que ele vai ter que estimular e biorregenerar.
Eu acho sempre também que o profissional deve saber que um único procedimento não vai tratar esses pacientes. Perfeito. Ele precisa... Não existem milagres, né? Exatamente. Existe uma construção, é o que eu É entendo, uma não é isso? construção e é uma associação de tecnologia, de bioestimulador, de preenchedor. Esses resultados vão somar resultados mais duradouros, graduais e progressivos, que vão conferir naturalidade para esse paciente. Exatamente. Eu acho que isso é perfeito. A gente costuma falar... essa frase pode parecer uma frase um pouco óbvia, mas eu falo que o paciente envelhece e ele também emagrece em 3D. São todas as camadas. Então, se todas as camadas emagrecem e envelhecem, eu tenho que ter recurso para rejuvenescer todas as camadas. Não adianta fazer só não adianta você faz só superficial, preenchedor, ou se você faz só superficial, você não vai fazer uma construção. Eu costumo dizer que é que nem receita de bolo. Receita de bolo, você pesa em alguma coisa, você pôs muita farinha, ou pôs muito óleo, vai desandar. E na reconstrução facial é a mesma coisa. Você vai precisar combinar os teus ingredientes para você ter uma receita de sucesso. Então, funciona igual. A gente precisa pensar sobre todos os aspectos e todos os tecidos. Associar, né? Associar. Tem que haver, né? Tem que haver essa preocupação de planejar para entender o que cada paciente tem, porque cada paciente é único, né? Sim. Cada pessoa tem um jeito diferente de se expressar, de mastigar, a musculatura é diferente, Com né? certeza. Cada paciente tem uma individualidade, né? E esse é justamente a proposta que a gente tem visto hoje nessas tendências recentes. Sim. É lidar com cada pessoa de modo individual. Exatamente, não individualizar tratar, os casos. Não tratar como efeito manada. Todo Sim, mundo do mesmo exato. jeito, vai todo o mesmo produto, tudo da mesma forma. Exatamente. Forma de aplicação, tudo do mesmo jeito. Não tem. Exatamente. Porque um bioestimulador pode ser aplicado de N formas, certo? Sim, Pra- exatamente. Você pode aplicar globalmente, você pode aplicar em planos muitas vezes Diferentes. diferentes ou em regiões diferentes para propósitos diferentes, mas e aí você vai ter que individualizar o que o teu paciente precisa. É por isso que a gente precisa começar com esse olhar sobre a face, com esse olhar diagnóstico. Muito bacana, doutoras. Doutoras, muito obrigado, doutora Lisiane e doutora Ellen, por compartilhar tanto conhecimento conosco. Obrigada. Foi um prazer imenso ter vocês aqui no nosso podcast da Abrahoff. E para quem quer continuar seguindo as doutoras, por favor, fale em seu Instagram, que nós vamos colocar aqui na legenda no vídeo, Legal. aqui embaixo, vai aparecer o Instagram delas. Legal. É @LisianeDitzel. E o meu é @dra.ellenhayashida. Perfeito, E a gente então. tem o da nossa escola também, Por favor. que é o @hoff.class. E nós somos coordenadoras também da especialização do curso de especialização de harmonização facial da ABO do Paraná. Que Então nós legal. somos de Curitiba e estamos por lá. Então, Amo Curitiba. Logo vamos estar por lá novamente. Ai, que que bacana. bom. Sejam sempre bem-vindos em Curitiba. Perfeito. E a todos, continue nos acompanhando. Esse é o podcast Abrahoff, a voz da harmonização orofacial.